Fala pessoal, meu nome é Radamés, sou médico, trabalho com emergências e vim aqui hoje para dar aquele pontapé inicial sobre diagnóstico, estratificação de risco e condutas nos casos de pancreatite aguda no pronto-socorro, com aquele toque de atualização e muita medicina baseada em evidência. E aí, bora lá? Então vamos começar, como sempre, pelo básico. Qual que é a definição de pancreatite? Ela é um processo inflamatório do pâncreas que se dá quando existe uma ativação endoluminal das enzimas pancreáticas. Ela pode variar em suas formas de apresentação, sendo elas possivelmente leve, moderada ou grave, podem ser autolimitadas e podem até apresentar falências múltiplas de órgãos e risco de morte. É uma condição frequente no serviço de emergência e a gente precisa de uma abordagem sistematizada. Então, para não errar, vamos repassar como é feito o diagnóstico da pancreatite aguda. É necessário cumprir pelo menos 2 de 3 critérios, sendo eles: a dor abdominal, que tem que ser típica, todo mundo conhece, aquela dor de início súbito, na região epigástrica, intensa, em faixa, que irradia para o dorso. A dor costuma ser contínua, que piora com a alimentação e apresenta melhora parcial com a posição sentada ou inclinada para frente. Além disso, a elevação das enzimas pancreáticas, como a amilase ou a lipase, deve ser maior a 3 vezes o limite superior à normalidade. E muito atento com isso, porque isso é um dos principais erros na hora de diagnosticar uma pancreatite. A lipase ela tem maior sensibilidade e especificidade, especialmente quando a gente pensa em etiologias do tipo alcoólica ou biliar. Então, por isso, quando tiver que decidir entre usar uma ou outra, vamos sempre priorizar o uso da lipase para o diagnóstico. E, finalmente, as imagens. A gente sempre vai priorizar o uso da tomografia contrastada, mas caso não tiver disponibilidade, o ultrassom vai ser uma boa ferramenta, especialmente quando pensamos a respeito de uma pancreatite de causa biliar. E aqui já vai a primeira dica. Se houver uma dor típica e uma lipase maior a 3 vezes, a imagem não é obrigatória para o diagnóstico inicial. E já que estamos falando de diagnóstico, vamos ampliar um pouquinho a parte do laboratório. Já falamos a respeito da lipase sérica como método diagnóstico. Agora, para estratificar e monitorar o paciente, vamos precisar usar o hemograma, ureia, creatinina. Não podemos deixar de medir eletrólitos, assim como conferir a glicemia desses pacientes. E importantíssimo, as enzimas hepáticas, TGO, TGP, FA ou fosfatase alcalina, assim como também a bilirrubina. E cuidado aqui, o cálcio total é uma ferramenta muito importante, assim como os triglicerídeos, que devem ser coletados em jejum, e bem como a proteína C reativa, que ela vai ser útil após as 48 horas do início do quadro, que é justamente para avaliar a gravidade. Valores a maiores que os 150 mg por litro sugerem uma pancreatite grave. E já que estamos falando agora da gravidade, que escalas podemos utilizar para avaliar o prognóstico dos pacientes com pancreatite aguda? O BISAP se escreve BISAP, traduzido como o Índice de Severidade da Pancreatite Aguda, feito bedside, que utiliza parâmetros que devem ser coletados nas primeiras 24 horas e cada um deles vale 1 ponto, onde se leva em conta a ureia, maior a 25 mg por decilitro, alterações no nível de consciência, especialmente considerando o Glasgow, e tá bem, a gente já sabe que o Glasgow é utilizado para trauma, mas aqui a gente vai fazer uma exceção, assim como a presença de CIRS, e idades maior a 60 anos e presença de derrame pleural. Um BISAP maior ou igual a 3 significa alto risco de complicações e mortalidade. Além disso, também são utilizadas outras escalas mais comumente utilizadas em pacientes graves, como o Apache 2, muito usado na UTI, e Scores de Marshall, que avalia a disfunção orgânica principalmente de 3 sistemas: respiratório, renal e cardiovascular. E não podemos deixar de mencionar também a escala Hanson, que porém tem os detalhes de que requer dados das primeiras 48 horas. Ele é menos prático por PS. Bem, agora vamos falar um pouquinho a respeito de erros mais comuns no diagnóstico e no tratamento de pancreatite, que você, como bom ouvinte do Bolos, não vai cometer. No diagnóstico, o que acontece principalmente é o supradiagnóstico ou superdiagnóstico. Dor inespecífica mais aumento leve das enzimas, tá aí, tem gente que já está fechando o diagnóstico de pancreatite, mas lembre-se do valor de corte tem que ser maior que 3 vezes o limite superior normal. O subdiagnóstico também é bem comum. Enzimas normais na pancreatite alcoólica ou na relacionada à hipertrigliceridemia também são muito negligenciados, então fiquem atentos. E no tratamento, iniciar antibiótico terapia profilática em necrose estéril é geralmente o erro mais comum. O paciente entra na emergência e já ganha o antibiótico.
assim como a hidratação excessiva ou insuficiente nas primeiras 24 horas, atraso na introdução da nutrição enteral e tomografia precoce sem indicação clara. Então vamos falar um pouquinho a respeito de alguns detalhes do que a gente mencionou agora. Quando que a gente vai iniciar o antibiótico? A indicação formal é quando temos necrose pancreática infectada com confirmação, seja por punção ou uma forte suspeita clínica, quando temos febre persistente com leucocitose e deterioração hemodinâmica sem outra causa. Não vamos usar rotineiramente em necrose estéril, nem como profilaxia em pacientes com pancreatite grave. Pode-se iniciar o antibiótico empírico se houver instabilidade e suspeita clínica de infecção secundária. Cuidado para não cair na armadilha da infecção ou inflamação. Lembram que comentamos sobre isso lá no episódio 134? Se não escutou, vale a pena voltar lá. E aqui, muito cuidado com os confundidores. Aquele sedimento de urina na presença de pancreatite pode apresentar alterações, principalmente proteinúria, hematúria microscópica, leucocitúria, cilindrúria e aumento de excreção de enzimas e metabólitos específicos. Às vezes, até um pouco de piúria pode aparecer em alguns casos, mas não necessariamente isso significa que seja uma infecção urinária associada. Cuidado na hora de iniciar antibióticos sem necessidade. E quando vamos reiniciar a dieta? Quando o quadro clínico apresentar melhoria significativa da dor, ausência de vômitos, ausência de íleo ou distensão abdominal e o paciente tiver fome. Essa dieta deve ser iniciada preferencialmente dentro das primeiras 24 até 72 horas, mesmo sem normalizar as enzimas pancreáticas. E começar direto com dieta leve e pobre em gordura. Não precisa passar primeiro por líquidos claros para depois começar a dieta branda. E mesmo em necrose ou casos graves, iniciar a nutrição enteral de forma precoce e preferencialmente de forma oral. E aí, somente em caso de intolerância à via oral, devemos usar a sonda nasogástrica ou nasojejunal. E a nutrição parenteral só vamos deixar para casos específicos, quando a via enteral for completamente inviável. E todos os pacientes com pancreatite aguda vão precisar ficar internados? Não necessariamente. Pacientes com pancreatite leve ou de baixo risco podem ter alta precoce e mesmo manejo ambulatorial. Os critérios para isso devem ser a dor que esteja controlada com analgésicos via oral, tolerância à dieta via oral, sinais vitais estáveis, ausência de falência orgânica, necrose ou complicações, paciente que não apresente nenhuma comorbidade grave e que obviamente tenha suporte social adequado para que a gente possa fazer uma reavaliação o mais rápido possível, caso seja necessário. E para ir fechando, como devemos fazer o manejo de fluidos na pancreatite? A gente já não deve usar aquela fórmula de 30 ml por quilo para todo mundo. A estratégia agora é estratificar e individualizar cada paciente, levando em conta parâmetros como a diurese, que deve ser maior a 0,5 ml por quilo por hora, frequência cardíaca, PA, se o paciente apresenta hematócrito estável e outros parâmetros como lactato, ureia, creatinina. Mas para poder dar um norte para vocês, a dose recomendada é de 5 a 10 ml por quilo por hora, com reavaliação contínua. E vamos preferir aqui Ringer lactato. Diagnosticar bem, hidratar com critério, não usar antibiótico à toa e não ter medo de alimentar o paciente mais cedo. Esses são os pilares práticos da condução da pancreatite no pronto-socorro. Espero que vocês tenham curtido esse episódio e lembre-se de ir lá, curtir e compartilhar o nosso episódio no Spotify. E não se esqueçam também de passar lá no YouTube e deixar seu like. Isso também vai ajudar muito a gente e que a nossa informação, que vem sempre com um conteúdo prático, rápido e direto ao ponto, chegue cada vez mais longe. E se vocês quiserem ver esse conteúdo lá no Instagram, não se esqueçam de procurar a gente no @bolos de emergência. É isso aí, pessoal. Um abraço para vocês e até a próxima.